Olá, 26 de junho de 2019, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. Universidade Federal do Maranhão realiza consulta prévia hoje para reitor e vice-reitor. No Dia Nacional da Educação Sem Violência, o Bom Dia foi às ruas ouvir a opinião das pessoas sobre o tema. No quadro Bem Viver, o assunto do dia é o autismo. Vamos mostrar também que São João é tempo de inclusão. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um excelente dia, uma boa quarta-feira para você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. A partir de agora, as principais notícias do dia aqui na Difusora, com a nossa equipe de jornalismo preparada e reunida para levar o melhor da informação para você. Já já eu vou circular pela cidade com o Eduardo Ericília, trazendo as principais informações do momento. Tem também Silvão Alves falando, fazendo um resumo da área de segurança, já já também aqui no nosso Bom Dia Maranhão. E o Diogo Tri vai trazer os bastidores da política, confusão ontem na Câmara dos Deputados. Um deputado federal maranhense, inclusive, xingou um outro parlamentar e a confusão foi armada lá na Câmara. Você vai saber já já os nomes dos envolvidos aí, digamos assim, nessa atitude nada republicana, né? Daqui a pouquinho o Diogo Tri traz os bastidores da política. Vamos falar também sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao ex-presidente Lula, no quadro de política com o nosso Diogo Tri. Bom, nós temos imagens ao vivo, agora vamos saber como é que começou o dia na capital de todos os maranhenses. Imagens ao vivo, Avenida São Marçal, aí no bairro do João Paulo, aliás, a Avenida São Marçal, que você sabe, né, no final de semana vai receber um grande público aí para a festa de São Marçal. Essa é uma das principais avenidas da cidade, por enquanto trânsito tranquilo. Claro que é maior o fluxo ali no sentido centro, mas tranquilo nesse trecho da cidade, portanto, o sol está brilhando, meio nublado essa manhã aí, começando o dia aqui na capital dos maranhenses. Geralmente a chuva está vindo no final do dia, a previsão ainda de chuva nesse período do ano. Vem comigo agora para a gente ver como é que está o trânsito nesse momento com a ajuda do aplicativo Waze. Mais uma prestação de serviço no novo Bom Dia para você. Olha só, Avenida Jerônimo de Albuquerque com trânsito lento no sentido centro, antes mesmo da chegada ali da Daniel de Latouche, daquele cruzamento ali do elevado da Coama, hein? Antes mesmo ali, já no Angelim principalmente, você percebe aí, com a ajuda do aplicativo Waze, o trânsito lento no sentido centro em boa parte da Avenida Jerônimo de Albuquerque. Nesse horário, realmente, o trânsito fica mais carregado nesse setor da cidade. Vamos mudar agora, vamos para outro setor. Olha, engarrafamento aqui, hein? Engarrafamento nesse setor da cidade, na Daniel de Latouche, trânsito parado, completamente parado na Daniel de Latouche, próximo à ponte do Ipaze. Engarrafamento intenso nesse momento. Pode ter acontecido algum acidente, mas enfim, o trânsito geralmente nesse horário é carregado, mas agora o trânsito está completamente parado aí na Daniel de Latouche, já desde a Via Expressa, a gente percebe o trânsito parado aqui na ponte do Ipaze. Nesse momento, o trânsito parado nesse setor da cidade. Vamos para mais um ponto para a gente fechar aqui a participação no Waze, Avenida dos Franceses. Hoje até está tranquila, né? Ali no elevado ao Senhor Nazaré, geralmente antes o trânsito já está mais complicado, mas do elevado ao Senhor Nazaré para frente, você já observa aí no sentido centro, claro, que o trânsito está lento no sentido centro. Geralmente aqui próximo ao Detran e Parque Folclórico da Vila Palmeira, que o trânsito está mais carregado, mas nesse horário, pelas informações do aplicativo Waze, está tranquilo por lá. É só do elevado para frente que a situação vai ficando mais complicada. Vamos começar a falar de segurança aqui no nosso Bom Dia Maranhão. Vamos falar de segurança com o Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você. Bom dia a todos. Silvão, nós tivemos um caso de um sequestro de um agente penitenciário ontem, não é? Foi aqui na capital? Foi. Esse agente penitenciário, na verdade, ele é um guarda temporário do sistema prisional. Ele foi rendido por 5 adolescentes, havia o maior, que era o Zaidan, e ele acabou, por pouco, não é? Ele não era morto, o Zaidan era um maior, os outros eram 16, 15, 17 anos. Eles queriam matá-lo, porque viram os equipamentos dele de serviço dentro do carro, colete, bota, uniforme, e aí pensaram que ele era policial, né? E aí só com muito custo ele conseguiu convencer de que não era policial e tal, e aí eles terminaram libertando ele depois do sequestro relâmpago e levaram o carro dele, que depois foi utilizado em várias ações criminosas, inúmeros assaltos. Depois, quando eles foram presos já pelo pessoal do 20º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Maranhão, estavam com mais duas mulheres, 2 adolescentes que já estavam com eles, e aí a delegada entendeu de que essas adolescentes foram ouvidas como testemunhas liberadas porque entendeu que elas não teriam participado do sequestro e também do assalto.
Silvão, lá no interior do estado, nós tivemos um assalto numa agência em Pinheiro, né? Tivemos mortos, feridos lá. Exatamente. A polícia agiu rápido lá em Pinheiro. O ataque foi na agência, dos Correios lá de Pinheiro. Eles roubaram o malote. A polícia recuperou o dinheiro, R$87 mil. E no confronto ali entre Nova Olinda e Mirinzal, um dos assaltantes, identificado apenas como Anderson, foi baleado, acabou morrendo. O outro, o Fernando e mais outro acabaram sendo presos. Né? O Fernando, inclusive, daqui de São Luís, daqui da capital. O veículo utilizado por eles, um Kia Cerato, também foi apreendido pela polícia. Há um quarto indivíduo que a polícia cercou ele lá numa região de Matagal. Daqui a pouco o CTA, o helicóptero, está indo basear uma aeronave lá em Viana para ajudar nas buscas a esse quarto indivíduo que conseguiu escapar. Silvan, vamos para o telão agora, porque o Eduardo Ericeira vai participar com a gente ao vivo agora. Mais um caso, Silvan, de explosão em caixa eletrônico aqui na capital, dessa vez no João Paulo. Vamos com o Eduardo agora? Agora sim, sinal com o nosso Eduardo Ericeira. Eduardo, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia também ao Silvan. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pois é, Adalberto, uma notícia lamentável. Mais uma agência bancária, mais uma agência do Banco do Brasil foi alvo aí de ação criminosa, alvo dos bandidos, na madrugada desta quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, que já se encontra no local, a gente teve poucas informações ainda. O local foi isolado, está sendo aguardada a chegada da perícia, mas essa explosão aconteceu por volta de 3 horas da madrugada, segundo informações repassadas pela Polícia Militar. Aqui na frente, a agência não foi tão atingida, apenas uma porta ali lateral de vidro acabou sendo quebrada. Provavelmente eles quebraram, isso ainda deve ser investigado, mas segundo a polícia, provavelmente eles quebraram para ter acesso à agência bancária. Aqui do lado de fora a gente daí encontra dinamites, provavelmente algumas dinamites que não foram acionadas, que não foram ativadas, que foram trazidas pelos bandidos. Inclusive tem uma carteira de identidade ali também próximo à dinamite. E lá na parte de dentro, Adalberto, como eu disse, Silvan, como eu disse, a gente não teve acesso, o local está isolado, claro, preservado para o trabalho da perícia, mas o forro foi bastante atingido. Pelo que a gente pode perceber, o forro da agência ele foi bastante atingido, mas aparentemente os caixas eletrônicos se mantêm intactos. Pelo menos aqui do lado de fora, a visão que a gente tem é que os caixas eletrônicos não foram atingidos, então a gente não pode ter a confirmação ainda se os bandidos conseguiram levar alguma quantia em dinheiro, por conta que os caixas aqui, aparentemente do lado de fora, não foram atingidos, apenas o forro da agência bancária. A gente lembra de outros assaltos que já aconteceram também, agências do Banco do Brasil aqui na capital São Luís, a exemplo da Avenida Santos Dumont, a outra no bairro da Alemanha, na Avenida dos Franceses, também a Avenida dos Holandeses. Inclusive 2 foram apresentados ontem, 2 suspeitos que participaram dessa ação criminosa, o Banco do Brasil, lá na Avenida dos Holandeses, foram presos e foram apresentados ontem pela polícia. Um outro já havia sido preso, então totalizando aí pelo menos 3 pessoas, 3 bandidos que participaram dessa ação criminosa na Avenida dos Holandeses, e agora mais esse assalto. Infelizmente a polícia vai trabalhar, como eu disse, o local já foi isolado, está sendo aguardar a chegada da Polícia Civil, também da perícia aqui, para verificar, fazer os primeiros levantamentos e aí sim dar prosseguimento às investigações. A Polícia Militar se mantém aqui no local para manter a segurança da área, aguardando a chegada dos peritos e também da Polícia Civil. A gente volta no estúdio com você, Silvan e Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações, Silvan. E ontem, inclusive, a Secretaria de Segurança Pública apresentou os homens acusados de participar daquela explosão lá no Banco do Brasil do Calhau, né? E hoje pela manhã já é outro caso. Exato, Adalberto. Parece que é uma ação de quadrilhas diversificadas que decidiram agir aqui no perímetro urbano, na região metropolitana. Do início do ano até aqui, essa é a 8ª agência, que chama atenção também, são só agências do Banco do Brasil, todas essas agências atacadas. Não é? A polícia apresentou ontem o Tony Kroos e também o Sabão, que foram presos ali na Vila Conceição, por envolvimento no tráfico de drogas, e aí concluiu que eles também estavam envolvidos na explosão do Banco do Brasil lá do Calhau, e mais o Paulo, o seu Paulo, que é um daqueles indivíduos que entrou no confronto com a polícia da semana passada, com o pessoal do Batalhão Tiradentes, quando ele estava em um veículo Onix com mais outros elementos para assaltar, para justamente explodir uma outra agência bancária. Imagens de câmera de segurança ali no João Paulo devem auxiliar esse trabalho da investigação que começa daqui a pouco. Obrigado, Silvan. Bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan Alves, que apresenta de segunda a sexta, 6 da manhã, aqui na TV Difusora, o Bandeira 2. Vamos começar o nosso giro pelo interior do estado. Em Caxias, coordenadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de 10 municípios realizaram um encontro para melhorar o atendimento à população. Veja com a Paula Menezes. Os coordenadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência das bases descentralizadas, pertencentes à Regional dos Cocais, participaram do encontro
realizado em Caxias. É de suma importância porque mostra a preocupação do governo do estado, juntamente com as bases descentralizadas, que são as bases vinculadas ao município de Caxias, e com isso só tende a aprimorar o atendimento à nossa população. A reunião teve como principal intuito estreitar as relações da regional com as bases descentralizadas e traçar planos para melhorar o atendimento através da comunicação mais rápida, melhorando o tempo-resposta para a comunidade. A gente vai realmente haver essa discussão para que haja essa troca de experiência, onde as bases trarão a sua realidade para a central e a central possa discutir essa realidade juntamente com todos, para a gente assim encontrar a melhor forma de atender a nossa população. Atualmente, no Maranhão, são 10 centrais de atendimento e a ligação para 192 chega primeiro na central, para depois ser encaminhada para a sede mais próxima. Alô? Essa organização mais rápida é um desejo dos coordenadores e eles ressaltaram a importância desses encontros em busca de melhorias. Temos realizado um trabalho exímio, graças a Deus, temos constantemente treinado os nossos profissionais para que exista a qualidade no atendimento à nossa população. Agora vamos à Imperatriz. Foi iniciada essa semana a segunda etapa de recuperação da Avenida Bernardo Saião, uma das principais da segunda maior cidade do estado. A previsão é que a avenida, que vai contar com uma ciclovia, seja inaugurada no mês que vem, mês de aniversário da cidade. A obra da Avenida Bernardo Saião iniciou em fevereiro deste ano. A primeira fase do serviço foi concluída com o calçamento e o recapeamento de grande parte da via. Agora, máquinas trabalham para a conclusão. Logo após o recapeamento, nós vamos dar início, no caso, ao também o asfaltamento da rua Doutor Itamaguará, ligando aqui a outra via de acesso à BR-010, mostrando para a Imperatriz que é possível de fazer, fazendo bem feito, fazer com obra de qualidade, como está sendo feita essa. Depois será realizada a sinalização, junto com a da ciclovia, que será por toda a extensão da Avenida Bernardo Saião. Durante esse período, os serviços vão contar com o trabalho dos agentes da CETRAN e também da Polícia Militar, com o intuito de organizar o trânsito. Mas é importante que os condutores, ao trafegar aqui pela Avenida Bernardo Saião, prestar bastante atenção às placas de sinalização da obra. Uma forma de evitar acidentes enquanto homens e máquinas trabalham no local, já que a via tem um grande fluxo de veículos diariamente e faz a interligação do centro para vários outros bairros da cidade. A obra deve ser concluída no próximo mês. Vale a pena frisar que será a primeira ciclovia dentro da cidade de Imperatriz e também a primeira rua, a primeira calçada totalmente adaptada à mobilidade. Isso é uma coisa que nós temos que frisar e dar bastante ênfase a essa questão. Estava esburacado, estava cheio de remendo, fica aquela trepidação muito feia. E agora vai ficar maravilhoso. Confira agora o nosso Giro de Notícias. Os Correios lançam na manhã de hoje o Balcão do Cidadão. A iniciativa prevê a disponibilização de serviços públicos com qualidade, comodidade e conveniência nas agências. Instituições como ministérios, tribunais e prefeituras, por meio do Balcão do Cidadão, poderão ampliar o acesso da população a serviços como emissão do CPF, prova de vida, segunda via de documentos, com a oportunidade de utilizar a infraestrutura e a capilaridade da estatal. Termina amanhã, quinta-feira, o prazo para as secretarias municipais de educação de todo o país enviarem um registro de frequência escolar de beneficiários do programa Bolsa Família ao Ministério da Educação. O benefício do programa está condicionado à presença mínima mensal de 85% nas aulas para alunos de 6 a 15 anos e de 75% para jovens entre 16 e 17 anos. A Prefeitura Municipal de Carutapera divulgou a retificação do seu mais novo processo seletivo, destinado ao preenchimento de 40 vagas. Dentre as mudanças, houve alteração na data de inscrições, que agora passa a ser realizada dia 1º de julho de 2019 em dias úteis, mediante o pagamento no valor de R$ 60. Os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, aplicada dia 14 de julho, de 8 da manhã ao meio-dia. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o Dia Nacional da Educação Sem Violência.
E mais, deputado federal maranhense faz xingamentos e provoca confusão na Câmara dos Deputados. Assunto para John Coutrin depois do intervalo. Nossa equipe está circulando pela capital. Eduardo. Oi, Adalberto, a gente está passando agora aqui pela Avenida Kennedy, acesso aqui à Avenida Vitorino Freire, aqui na altura do bairro da Areinha. Tempo bom nesse momento, trânsito por aqui também bastante tranquilo, perto aqui da área central da cidade. Agora são 7 horas e 15 minutos, o Bom Dia Maranhão volta já. Estamos de volta ao vivo nessa quarta-feira para todo o estado do Maranhão, aqui pela TV Difusora com o nosso Bom Dia Maranhão. Não sei se você sabe, mas hoje é o Dia Nacional pela Educação Sem Violência. Várias entidades que trabalham em defesa dos direitos de crianças e adolescentes aproveitam a data para estimular a implementação da Lei Menino Bernardo, com políticas públicas que promovam o uso de formas positivas e não violentas de educação. Apesar desse avanço legislativo, no caso dessa lei, na prática o Brasil está defasado, ainda com altos índices de violência contra crianças. E o Estado vem sendo cobrado por organismos internacionais. Nas ruas nós vamos saber a opinião dos maranhenses sobre o tema. Veja com Késia Souza. A lei ficou conhecida como a Lei do Menino Bernardo, uma criança de 11 anos que foi assassinada pelo pai e madrasta na cidade onde vivia em Três Passos. Os pais foram condenados em março deste ano a 30 anos de prisão pelo crime. Viemos até a Rua Grande para saber a opinião do público. Confira. Dona Fátima, é possível educar os filhos sem violência? É sim. Existe muito meio, né? Você pode chamar a criança, conversar com ele, aconselhar. E a violência não, né? Tem que ter um diálogo, né? Uma comunicação mais favorável. Eu nunca fiquei revoltada, eu nunca fiz nada de errado. Eu sou uma mulher de vergonha, porque eu apanhei e hoje as crianças não apanham. Se o filho erra, o pai tem que chamar ali, conversar com ele. Não, porque muitos aí vai logo pro lado da agressão, aí não dá. Antigamente, se corrigir dando um tapinha, um negócio assim, mas bater que nem muitos que, no caso, quer espancar, né? Aí é a situação difícil. Tenho 85 anos, eu sempre fui contra bater nas crianças. Às vezes até meu marido dizia que eu fazia chantagem, mas eu negociava. Não, minhas filhas não trato com palmada não, é só conversa mesmo. Em 2018, o Disque 100 recebeu 76 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. 37,1 mil eram psicológicas, 30,9 mil físicas e 17 mil sexuais. A educação não pode ter violência. Criança precisa crescer com duas coisas importantes: leite e elogio. É isso que forma as estruturas físicas e psíquicas da criança, não é? Para falar mais sobre o assunto, nós convidamos, está conosco aqui no estúdio, o defensor público do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, Davi Rafael Veras. Davi, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom, Davi, essa lei chama atenção sobre essa questão da violência, né, contra a criança. A gente viu os números, os dados são alarmantes ainda. E durante a nossa ida às ruas, a gente ouviu várias opiniões diferentes. Em uma delas, a pessoa fala, dá uma palmada, tudo bem, não pode passar disso. Enfim, como é que é possível medir essa violência e o impacto dessa violência para a criança? Quer dizer, dá para medir essa diferença? Na verdade, assim, a gente precisa primeiro contextualizar que a Lei do Menino Bernardo, ela decorre de um contexto mundial, né? Em 2006, foi elaborado um estudo pela ONU, que é o Estudo Mundial da Violência contra a Criança, em 2006, inclusive coordenado por um brasileiro, em 132 países, né, que foi diagnosticado, identificado as consequências deletérias, os prejuízos na formação de uma criança, comprovados cientificamente por conta de agressões físicas, né, para fins de correção e educação. Os danos, eles são perpétuos na formação do indivíduo, comprovadamente, e em decorrência disso, 54 países hoje já possuem leis nesse mesmo sentido, Adalberto, leis que buscam mudar uma cultura. Então, na verdade, é uma lei que muito mais do que punitiva, e essa não é a pretensão dela, é uma lei educativa de se mudar uma concepção. Por quê? A correção pela agressão física, muitas vezes existe uma linha tênue entre uma agressão para correção de maus tratos, de violência assintosa, né?
muitas vezes essa agressão acontece no momento também, ali no calor de uma discussão, ou no momento, como às vezes os pais dizem, principalmente aqui no Maranhão, eu estava de sangue quente, fui lá e bati no meu filho. Só que lida no dia a dia com essa situação. Tem muitos pais que se arrependem depois de ter dado ou um castigo exagerado ou ter repreendido o filho da forma indevida? Perfeito. Nos atendimentos que nós fazemos na Defensoria Pública de Pais, nós conseguimos identificar que a violência, ela muito mais explica quem agride do que ela ter uma destinação de educação. Porque, às vezes, o agressor, ele assim age por um momento de frustração, para querer, às vezes, descontar na criança uma frustração ou querer induzir um comportamento. Agora, perceba, que educação se dá para uma criança, o que ela compreende quando ela é corrigida com uma agressão, muitas vezes sem o diálogo. É a questão da superioridade, a questão, né, da regra que é imposta e não é dialogada, né? Então, isso às vezes muito mais explica sobre quem agride do que quem é educado, deveria ser educado. E a tendência é que esse ciclo seja alimentado, ou seja, a quem foi agredido agride e, consequentemente, isso vai gerando uma situação bastante complicada para a geração futura? Exatamente. Você cria na criança uma ideia de superioridade, né, através da força, quando, na verdade, a criança consegue se compreender e ter a noção de regra, de limites, né, com o diálogo, quando ela compreende aquele comportamento e se criam juntos regras. E existem sim, várias estratégias, né, de, por exemplo, de se tirar um privilégio de uma criança, a conversa, a orientação, para que ela possa entender essa regra e aderir a ela voluntariamente. Isso sim edifica, isso sim constrói. A gente ouviu na enquete também, na reportagem que foi feita pela Kézia, as situações de pessoas, quer dizer, idosos, né? Alguns dizendo, olha, eu apanhei e estou aqui e não teve nenhum problema. Outra história dizendo, olha, eu sempre fui a favor do diálogo. Quer dizer, essa cultura da paz, do diálogo, da conversa, essa data é principalmente para lembrar disso e para disseminar cada vez mais essa cultura, né? Perfeitamente. A cultura da não violência, ela passa por isso. E muito mais do que, às vezes, o senso comum e que as pessoas têm a percepção de que é uma lei, né, a Lei 13.010, que modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 18, item A. Muito mais do que uma lei punitiva, não. A lei, ela é educativa. Ela tem todo um viés de identificar uma situação de violência, o Conselho Tutelar indica aquela família para um acompanhamento, para uma orientação, identificada um distúrbio de saúde mental de um pai, de uma mãe, eles possam ser acompanhados para atendimento psicológico. Lembrando que antes mesmo dessa lei, o próprio Estatuto da Criança prevê que castigar imoderadamente um filho pode resultar, inclusive, na perda do poder familiar. A linha é muito tênue, Adalberto, entre uma correção da violência física com maus tratos. Às vezes, no momento de assodamento, o pai ultrapassa essa linha tênue. Agora, preciso que as pessoas fiquem atentas que elas podem responder na forma da lei por isso, como o senhor falou ainda há pouco, né? E também que as pessoas possam denunciar. A própria Defensoria Pública pode ser um caminho para as pessoas, além do Disque-100, de outros caminhos que existem, a Defensoria também recebe esse tipo de denúncia? Sim, toda a rede está apta a receber esse tipo de denúncia, Conselho Tutelar, né, Delegacia de Defesa da Criança e do Adolescente, Defensoria Pública. A compreensão que a sociedade tem que ter é que a proteção da criança é um dever de todos, da família, do Estado, mas também da sociedade. Se você identificou, conhece uma criança que sofre maus tratos, denuncie. Obrigado pela presença aqui na Difusora, principalmente nessa data emblemática, para a gente estar sempre lembrando aí dos direitos de crianças e adolescentes. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecimento da população, Adalberto. Obrigado. Obrigado. Vamos falar de política. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou um projeto de lei que fixa recompensa por informações na área de segurança pública. A Assembleia aprovou o projeto de lei que trata de recompensa àquelas pessoas que auxiliam no trabalho da polícia para a resolução de crimes. O texto foi encaminhado para a sanção do governador Flávio Dino. É um projeto que visa regularizar o que acontecia do lado do crime, que era pagar as pessoas pelo silêncio delas quando havia um evento criminoso. E agora, a partir disso, o Estado passa a ter a condição de fazer a ação no mesmo sentido, de investir em informação, remunerando, dando uma recompensa em dinheiro ao cidadão que se dispuser a prestar informações referentes a crimes ou evitá-los.
Outro importante projeto de lei que tramita na Casa Legislativa é o Maranhão Limpo. O projeto, de autoria do deputado Duarte Júnior, prevê um trabalho de conscientização com as pessoas para a preservação do meio ambiente, com a manutenção de cidades mais limpas. O projeto já foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. Que aplica sanções, multas para aqueles, seja pessoas físicas ou jurídicas, que jogarem lixos, ou seja, descartarem resíduos sólidos de forma equivocada no meio ambiente, aqueles que descumprirem essas legislações, as legislações ambientais. Participação agora de John Coutrin, nosso colunista de política. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, John, vamos falar de uma atitude ontem, né? Uma confusão lá na Câmara dos Deputados, e um dos parlamentares, eu dizia no começo do programa, tiveram um diálogo assim, digamos, nada republicano, né? O que aconteceu? Qual é o contexto? Bom, Adalberto, o que acontece? Há um acordo de salvaguarda tecnológica, né? Aí entre o Brasil e os Estados Unidos, envolvendo o Centro de Lançamento de Alcântara. E ontem foi discutido, né, um relatório, um parecer técnico do deputado federal Hildo Rocha. Na comissão, né? Na Comissão de Relações Exteriores. Ontem, nessa comissão, presidida pelo, inclusive, filho do presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro. Então, estava lá o deputado Hildo Rocha como relator, apresentou o parecer dele, foi positivo, né? Só que não foi para votação, porque a oposição obstruiu. Entre os presentes, o deputado federal Davi Miranda, que não gostou de um xingamento do deputado federal maranhense Hildo Rocha. Vamos ver um vídeo que mostra um trecho dessa parte polêmica entre os dois deputados. Tu não pode da minha mãe, que minha mãe já morreu. Não pode da minha mãe não, que minha mãe já morreu, cara. Baixa a bola. Baixa a bola. Tá me dando a bola da minha mãe? A bola da minha mãe? Eu não vou dar um tapa nele, não. Não merece nem a mão da cara dele. Por favor, deputado, vamos sentar. Está escrito já. Não existe confusão nenhuma. Se o deputado sentar e... Confusão. Bom, confusão, Adalberto, aí entre os deputados Hildo Rocha e o Davi Miranda. Esse relatório, né, vai ser votado na próxima semana, ficou a próxima semana, esse relatório atinente ao acordo de salvaguarda tecnológica com Alcântara, o CLA de Alcântara. Vamos falar sobre a decisão do Supremo, que mantém o Lula preso e adia o julgamento sobre a parcialidade do ministro Moro. É isso, o que foi julgado ontem, Adalberto, poder geral de cautela do juiz. O que é isso? É quando há uma plausibilidade no pedido, né, e com o tempo isso pode acabar prejudicando, no caso, o réu, e nesse caso, o ex-presidente Lula. Foi analisado ontem o pedido de habeas corpus, Adalberto, ali, pelo STF. O que aconteceu? Houve uma proposta do Gilmar Mendes, né, a lá Gilmar Mendes, ele queria que o mérito fosse analisado depois, mas que concedesse a liberdade do Lula por enquanto. O mérito relacionado aí à parcialidade do então juiz Sérgio Moro. O que isso poderia ocorrer se esse pedido do Gilmar Mendes, né, essa soltura provisória do Lula? Poderia gerar, Adalberto, uma conturbação social, uma insegurança jurídica, porque o próprio Gilmar tinha pedido visto em dezembro, né, em relação a esse pedido, e agora queria a soltura do Lula. Isso não ocorreu, os ministros, por 3-2, indeferiram esse pedido, né, não prolataram essa decisão. Então, o Lula permanece preso até o julgamento desse mérito. Vai entrar em recesso, claro, o STF, e só no próximo semestre deve ser analisado isso. É preciso levar em conta o que, Adalberto? Que ainda tem uma decisão para ser vista no TRF4 relacionado ao sítio de Atibaia, que pode ser mais uma condenação do Lula, ou seja, dificilmente, ele está, né, no labirinto jurídico, dificilmente ele será solto, a não ser que tenha um ponto importante, a análise do pedido de prisão em segunda instância. Aí seria, então, uma alternativa para o Lula ser solto, mas o Dias Toffoli não tem nem previsão de colocar isso em pauta para análise do STF. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã, Adalberto. Nosso colunista de política aqui do Bom Dia é John Coutrin. No próximo bloco, Universidade Federal do Maranhão realiza eleição para a lista tríplice para reitor e vice-reitor.
E mais, no quadro Bem Viver, saiba mais sobre o autismo. Nós voltamos já já. Imagens da cidade de Caxias. O Bom Dia Maranhão volta em instantes. Fique ligado. Estamos de volta ao vivo com o Bom Dia Maranhão para todo o estado aqui pela TV Difusora. Agora é hora do quadro de saúde aqui do Bom Dia. O quadro de saúde aqui do Bom Dia hoje destaca o autismo, atraso na fala, dificuldade de comunicação, falta de interação social e de contato visual são algumas características comuns do transtorno do espectro do autismo, que quanto mais cedo percebido, mais rápido o diagnóstico e acompanhamento também. Vamos ver a reportagem. Um quebra-cabeça difícil de ser montado. Receber a notícia de que o filho é autista provoca uma série de dúvidas. Por onde começar? A quem procurar? Onde obter as informações corretas? Foi assim com Raíssa, mãe do Pedro, de 8 anos. O autismo ele é muito novo assim para mim, né? E eu nunca tinha ouvido falar. Só mesmo com a minha experiência com o meu filho foi que eu fiquei sabendo sobre o autismo. Raíssa e outras mães e pais vieram buscar acompanhamento na AMA, Associação Amigos dos Autistas. Aqui na AMA as crianças são divididas em grupo, 12 por dia, e durante 2h30 elas desenvolvem uma série de atividades, justamente para estimular o desenvolvimento. São crianças assim que aprendem, que entram sem ter um mínimo de conhecimento, de como lidar com o dia a dia. E aí a gente vai mostrando que tem sim como eles aprenderem. Esta outra especialista lembra que alguns aspectos do autismo podem ser percebidos bem cedo, antes dos 3 anos de idade. Mas, por experiência própria, sabe que faltam profissionais dedicados à área e informação. Daí, a dedicação à análise do comportamento. Devido à falta, na verdade, de profissionais aqui em São Luís, né, a minha dedicação tanto pela educação quanto para a saúde e para a formação de outros profissionais também que tenham um interesse em trabalhar com esse público, porque nós pensamos sim em inclusão, mas inclusão em todas as modalidades. Maria Rita cuida do neto, que virou filho de 7 anos, também diagnosticado com autismo. Sabe que os desafios são grandes, mas só uma coisa importa. Se não fosse o amor, meu amigo, o amor é tudo. Para mim, essa criança é tudo. Eu faço tudo por ele hoje, tudo. Eu larguei tudo por ele, faço tudo por ele, faço o que eu puder. E para os pais de crianças com transtorno do espectro autista que se recusam a reconhecer a condição dos filhos, o conselho de uma mãe. O que eu sempre digo é: nunca desistam. Procurem o tratamento correto. Há chances do seu filho se recuperar. Às vezes tem muitos pais que buscam a cura. Essa palavra eu não costumo usar, porque nós não estamos falando de uma doença. O autismo é um problema comportamental. Então vamos tratar a criança, vamos tratar o comportamento, que ele é possível que a recuperação chegue. Interessante. Aqui no estúdio eu recebo a psicóloga que está conosco nessa manhã, Karina Vale, está conosco aqui. Bom dia, Karina. Bom dia. Karina, essa fala dessa mãe é significativa, não é? Eu achei muito forte, inclusive. Qual o papel da família nesse acompanhamento e quando é que ele começa, digamos assim, é mesmo antes do nascimento que é preciso que a família já esteja preparada, enfim, como é que funciona isso? O papel da família, ele é fundamental no diagnóstico precoce do autismo, porque o primeiro momento da criança é nesse afago materno, é no seu ambiente mais acolhedor, na família. Então, pesquisas antigas diziam que até 3 anos já se podiam ver indícios de sinais de autismo. Só que hoje, pesquisas mais atuais já falam que a partir do 4º mês, do 4º ao 6º mês, a família já pode começar a identificar alguns sinais de autismo. Como é que é possível identificar esses sinais? Que sinais são esses? Existem muitas mães, quando a gente recebe no consultório, que relatam: meu bebê, desde quando nasceu, não consegue fixar os olhos em mim.
Eu chamo ele para brincar comigo, falo, chamo pelo nome, ele não... É como se ele não estivesse me ouvindo. Eu quero acarinhar o meu filho, eu quero fazer aquele ninho de proteção, mas ele se irrita, ele não quer esse toque. O que seria já normal de outras crianças chorarem para ter esse toque materno. E a criança com autismo não. Ela tem dificuldade na relação afetiva com a mãe. Então, muitas mães e muitos pais acreditam que é normal. É a fase de adaptação, a criança muitas vezes ela não consegue fazer a sucção, ela não consegue mamar direito, né? E aí muitas mães até desistem do mamar porque acham que é normal e não é. O que nós queremos dizer? Não é porque meu filho não mama, não conseguiu a sucção, não é porque meu filho tem dificuldade de concentrar o olhar em mim que ele é autista. O autismo, é multifatorial, são vários sintomas, então a gente não pode também ver um caso isolado. Para uma situação dessa, multifatorial, é importante também que vários profissionais estejam nesse atendimento. Qual é a importância disso no atendimento hoje? Sim, o primeiro ponto é a identificação materna e paterna, ou dos cuidadores, né? Então, percebeu algo diferente, percebeu que essa criança, ela tem comportamentos estereotipados, que a gente chama repetitivos. Normalmente, ela tem esse movimento involuntário? Involuntário, assim, ou para frente, para trás, ou para os lados. Ela é uma criança que ela tem muita rigidez com rotina. Ela não sabe se adaptar a mudanças, né? Ela é uma criança que ela, às vezes, aparentemente parece não ter foco em alguma coisa, mas em outros casos de autismo, ela já tem muito foco, hiperfoco em algumas coisas. São crianças que elas têm hipersensibilidade auditiva, então, quando ela ainda é bebê, ela não sabe que colocar a mão no ouvido vai diminuir essa intensidade na audição. O que ela faz? Ela grita, ela corre. Então, é muito comum que crianças autistas tenham crises de birra, crises de mau comportamento e as pessoas não entendem o porquê. Mas é hipersensibilidade, ela não consegue expressar isso e com o tempo e com a terapia, né, ela vai conseguindo aprender algumas técnicas para ela poder se desenvolver. Então, esse acompanhamento, ele é feito pelo pediatra, pelo neuropediatra, pelo psicólogo, pelo neuropsicólogo, pela nutricionista, que hoje a gente tem tido muitos estudos sobre a importância da alimentação na reabilitação do autismo, isso é fantástico, né? E fisioterapeuta e psicopedagogo também. O que você diria nesse momento? A gente está chegando ao final do nosso quadro aqui, para os pais que estão nos assistindo agora. Eu quero dizer que o autismo, ele não é uma doença, como essa mãe mesmo já havia falado. Toda criança, autista ou não, ela tem as suas limitações. E cada criança tem o seu ritmo. O que nós, pais, precisamos é amar. Olhar para a nossa criança como uma criança única e como uma criança, sim, que é capaz de viver dias saudáveis. Recebi aqui no estúdio Karina Vale. Obrigado pela presença, Karina, psicóloga conosco aqui falando sobre o autismo. Obrigado mais uma vez. Semana que vem a gente volta. Você pode dar sugestões também, mandando para a gente um e-mail aqui para o jornalismo-slz@sistemadifusora.com, dando a sua sugestão para o nosso quadro Bem Viver Saúde de forma integral. Olha, acontece hoje nos 9 campi da Universidade Federal do Maranhão a consulta prévia à comunidade universitária para a escolha do novo reitor e vice-reitor para o quadriênio 2019-2023. Nós vamos agora ao vivo a um campus da universidade aqui em São Luís com o repórter Eduardo Ericira, que tem mais detalhes sobre essa consulta prévia. Eduardo. Pois é, Adalberto, a gente volta aqui no Bom Dia Maranhão. Antes da gente falar sobre o processo eleitoral que acontece nesta quarta-feira, a gente vai acompanhar um VT sobre os candidatos que concorrem aí ao cargo aqui na Universidade Federal do Maranhão. Vamos acompanhar. João de Deus Mendes da Silva possui doutorado em matemática aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado na área de computação gráfica pela Universidade Federal do Maranhão e atualmente é professor associado 3 do Departamento de Matemática e dirige a Pró-Reitoria de Planejamento desde 2018. Foi pró-reitor de Assistência Estudantil de 2015 a 2018.
Natalino Salgado Filho possui graduação em Medicina pela UFMA, mestrado em Medicina Nefrologia e doutorado em Medicina Nefrologia pela Universidade Federal de São Paulo. Vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, de 2007 a 2008. Atualmente é professor titular da Universidade Federal do Maranhão. Ridivan Nunes Fernandes possui graduação em Química Industrial pela UFMA, mestrado em Ciência do Solo pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Ciências pelo Centro de Energia Nuclear da Agricultura, USP. Fez pós-doutorado na Universidade de Valência, na Espanha. É professor titular da Universidade Federal do Maranhão. O Elbson do Vale Madeira é doutor em Desenvolvimento Socioambiental pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. Mestre em Economia e História Econômica pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Maranhão. É professor do Departamento de Economia e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico da UFMA. Pois é, Adalberto, eleição aqui na Universidade Federal do Maranhão acontecendo, não só aqui na capital São Luís, mas também nos campos espalhados pelo interior do estado, acontecendo nos 3 turnos, justamente para dar oportunidade pela manhã, tarde e noite, começando agora, daqui a pouco, a partir das 8 horas da manhã, seguindo até as 21h30, portanto, até as 9h30 da noite, justamente para dar oportunidade para todas as pessoas votarem. Para conversar mais sobre o assunto, a gente está aqui com a Elisa Lago, que ela é presidente da comissão coordenadora da Consulta Prévia à Comunidade Universitária, e é justamente isso, para dar oportunidade, não é isso, Elisa? Muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. E quem que deve comparecer, quem que deve votar nesta eleição aqui na Universidade Federal do Maranhão? Muito bom dia, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia a todos. Nós hoje realizaremos a consulta prévia para a escolha dos nomes de cargos a reitor e vice-reitor, e a comunidade universitária toda está envolvida neste processo. Todos os servidores ativos, docentes e técnicos e os discentes regularmente matriculados, e será realizada simultaneamente nos 9 campos dessa instituição. Como é que se dá o peso da votação dos votos, Elisa? 70% o peso do docente atribuído ao docente e 15% cada uma das demais categorias, do discente, 15% discente e 15% técnico. Tá, o processo acontecendo de forma bem tranquila, né? Tudo normal, como é que está a previsão, começando daqui a pouco a partir das 8 horas da manhã? Dentro da normalidade, a gente espera que no decorrer do dia tudo fique tranquilo, permaneça tranquilo. O que a gente espera entre os candidatos e seus apoiadores é a urbanidade, a cordialidade, o respeito, porque a comissão se empenhou em dar o melhor neste momento da consulta prévia, um momento importante da democracia. Falando sobre essa questão do processo, encerra às 9h30 da noite, como eu já falei aqui no início do nosso ao vivo. A partir desse processo, logo após o término do processo, como é que se dá o trâmite aqui localmente, aqui para a Universidade Federal do Maranhão, até encaminhar essa lista, tanto de reitor como vice-reitor, para o Ministério da Educação? Como é que se dá esse processo? Encerrada a votação, as mesas apuradoras, as mesas receptoras se convertem em mesa apuradora. Sem interrupção, nós teremos o resultado ainda hoje, né, até o final da noite, e depois disso vai ser uma reunião do colegiado especial eleitoral para compor a lista tríplice com os candidatos que tiveram os primeiros lugares. É uma lista tríplice. Né? Isso. E a lista tríplice, nós temos um prazo de até 60 dias antes do término do mandato da atual reitora para encaminhar o MEC com vistas à escolha, a deliberação do presidente da República. Nesse caso, então, há 60 dias até antes do término, seria até 60 dias até antes de novembro, é isso? Exatamente. Então, até 5 de setembro, a universidade terá que encaminhar este processo com toda a documentação ao MEC. Okay. Obrigado pela sua entrevista, pela sua participação. Elisa Lago, presidente da comissão coordenadora da Consulta Prévia à Comunidade Universitária. A gente volta com você no estúdio, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Obrigado a Elisa também pelas informações. Portanto, hoje é um dia importante na Universidade Federal do Maranhão. O voto não é obrigatório nessa consulta prévia, mas é importante a participação de toda a comunidade. São 32 mil pessoas aptas a votar, entre estudantes, técnicos administrativos. São mais de 30 mil pessoas, entre técnicos administrativos, professores e estudantes também. Bom, agora nós vamos mostrar que São João também é tempo de inclusão. Esse ano, uma das preocupações dos arraiais oficiais de São Luís foi a acessibilidade. Veja na reportagem de Hugo Viegas. O sorriso de Lena revela a satisfação de estar em um ambiente sem restrições à sua condição física. Ela ficou paraplégica aos 19 anos, após um acidente de carro. Desde então, frequentar um arraial, por exemplo, deixou de ser algo comum na vida dela.
Difícil descrever a sensação de estar de volta mais uma vez. É uma sensação muito boa. A gente só vai para um determinado local quando a gente sabe que aquele local está habituado a nos receber. Então eu acredito que muitas pessoas que estão aqui, a gente já sente essa mudança, né? E a gente fica muito feliz. Em 2019, os arraiais oficiais de São Luís contam com uma novidade. A estrutura desta vez foi planejada para facilitar a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Além de banheiros adaptados e rampas de acessibilidade, também foi destinada essa área aqui, exclusiva para pessoas com deficiência. E o legal é que fica bem pertinho do palco. Nós observamos todos os dias, sobretudo aqui no IPEM, no Arraial do IPEM, a participação efetiva de pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e com idosos, exatamente por haver a possibilidade desse espaço preferencial. Essa especialista em acessibilidade cultural afirma que a medida é um avanço, nada mais do que um cumprimento de direitos. A garantia do direito à cultura, ao turismo, ao esporte, ao lazer, que está contido na Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 42. É democratizar o acesso à cultura. Isso é muito importante. Avanços também comemorados pelo Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Estamos avançando, né? Claro que a gente tem muita coisa ainda para alcançar, mas só o fato de já haver uma pauta específica para tratar disso e ações efetivas, com certeza já demonstra uma conquista. Ana é surda desde os 3 anos de idade. Com a ajuda dos intérpretes de Libras, agora consegue acompanhar as apresentações. Antes, quando a gente chegava nas localidades, nas festas juninas, por exemplo, a gente chegava e se sentia assim, eu me sentia muito entristecida, muito, porque, poxa, falta intérprete, e como é que eu ia ficar? Então eu ia embora. Uma das maiores manifestações da cultura popular do Maranhão, sem deixar ninguém de fora da festa. Muito bom, São João para todos, né? Confira agora a programação do Arraial do IPEM, vamos ver. Quem abre a programação do Arraial do IPEM às 7 horas da noite é a Companhia Encantar. Às 8 tem Boi Unidos Venceremos. Às 9, show Grupo Lamparina. Às 10, apresentação do Boi Neuta Marineiro. E às 11 horas, Boi de Santa Fé. Agora vamos conferir a programação para hoje do Arraial da Maria Aragão. Quem abre a festa é a Dança do Boiadeiro Gibão de Ouro. Às 8 horas, Grupo Alternativo Companhia Batuque. 9 da noite é a vez do Boi de São Simão. Às 10 tem show Viviane Brasil. Às 11 horas da noite, a apresentação do Boi Encanto do Olho d'Água. Meia-noite está prevista a apresentação do Boi União da Baixada. E fechando a programação, 1 hora da manhã, Boi de São José de Ribamar. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias no portal MA10. Amanhã tem estreia do novo quadro aqui no Bom Dia, o É da Sua Conta. É um quadro de economia popular. Amanhã a gente vai ver como é que estão os preços aí nas feiras, nos mercados e o impacto da inflação também nesses produtos, no preço desses produtos. Amanhã a gente se encontra às 7 no Bom Dia Maranhão. Lembrando que estamos na Semana do São João, até o final do mês, festas juninas. E é nesse clima que a gente encerra o Bom Dia de hoje. Até amanhã.